peraí, se o Senhor não levou lá atrás, o Senhor tem uma promessa. E os vasos, todas as vezes que minha mãe ia numa consagração, os vasos entregava para ela, ó, tenho eu uma obra na vida daquele que te traz preocupação, que mexe com a tua estrutura, que te faz chorar. Fica tu ligado. Belo dia. Eu canso de tudo isso, né? Eu falo, peraí, tá dando pra mim não. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Como sempre, primeiro eu quero agradecer pela sua presença aqui. Esse programa, esse podcast é para vocês serem edificados, para que vocês possam ser lamparina acesa na vida das outras pessoas. Então já começa enviando esse vídeo aí para seus amigos, bota lá, ó, encaminha, compartilha, se inscreve no canal, curte, comenta, e é isso aí. Quero aqui deixar uma coisa bem clara. Falar do Senhor é algo que eu amo fazer. E estar com pessoas que também amam fazer isso é coisas que só o Senhor faz. Ele conecta a gente com pessoas que têm o mesmo objetivo, sabe? O mesmo foco. E isso eu já quero agradecer ao Senhor por conexões, por colocar pessoas assim, sabe? No nosso caminho, porque é no meu caminho, no seu caminho. E eu espero que você seja edificada. Aliás, eu espero não, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E eu quero apresentar a vocês hoje um cara super pra cima que Deus colocou para ser o nosso convidado de hoje. Um cara que quando você fala assim, é para falar de Jesus? Vambora! E são pessoas assim que eu quero na minha vida, na minha estrada, pessoas que estão disponíveis a falar de Deus com amor. Eu quero apresentar a vocês o servo. Ele, servo, Everaldo. Everaldo, primeiramente eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua confiança, né, em falar do Senhor, porque você sabe que é Ele que te guia, é Ele que te rege, por tudo que você tem, que Ele tem feito na tua vida, e você poder compartilhar isso conosco. Então, muito obrigada pela tua presença aqui, por ter aceito, por estar disponível. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, o convite, oportunidade a qual o Senhor nos concede de poder falar dos feitos dele realizados em nossas vidas. Então, para todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, eu costumo dizer que ainda assim é insuficiente para expressar tudo que eu sinto por ele. Porque falar daquilo que ele fez na minha vida é gratificante demais. E poder compartilhar com vocês também um pouquinho, né, é algo único. E eu entendo que quando a gente tem essa oportunidade de poder contar um pedacinho do nosso testemunho, é motivo para edificar vidas. E é para isso, né? Deus faz pra gente, não é pra gente dar fruto, é pra gente mostrar pro outro. Se Deus fez na sua vida, na minha vida, fará por você também. E isso é muito bom compartilhar. E o bom de estar com pessoas com essa mesma conexão, de falar de Jesus assim com amor, é que a gente fica querendo, né, tipo assim, falar de Jesus o tempo todo. Então, a conversa flui. Então, assim, eu quero primeiramente, pra gente começar, eu quero saber se você nasceu num berço evangélico. Nasci. Nasci no berço evangélico. Eu sou aquele tipo de crente que foi criado com a vovó, foi criado com a mamãe, indo para as consagrações às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ouvindo aqueles louvores no início das consagrações, as leituras, as orações, que antes de começar a oratória sempre se liam os salmos, e a leitura dos Salmos 46 era o mais, assim, falado pela minha avó, e aquilo sempre ficava gravado. E nasci no berço evangélico, só que por um tempo me desviei. A gente vai chegar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Esse tempo que você teve na presença, até quantos anos você ficou ainda nessa presença? Você estava realmente... você ia porque sua mãe e seu pai, e sua mãe e sua avó te levava? Ou você já tinha tido experiência com ele, você já vivia ele em você, nesse período, assim? Tive uma experiência com Deus muito grande.
aos meus 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos de idade. Aos meus 6 anos de idade, a igreja Assembleia de Deus, né, do Campo de Mesquita, ela, de Travessa Guaratã, começou na sala da minha avó. E depois começaram a construir um templo grande. E nessa construção, a minha mãe, minha avó, minhas tias sempre faziam ali o almoço, né, para poder gerar renda, para poder ajudar na construção da igreja. E eu brincando ali com os meus colegas, tinha uma bitoneira ligada num poste, né? E estavam batendo ali a laje da igreja e tinha um fio desencapado. Sangue de Jesus. E eu escorreguei, caí em cima daquele fio, tomei um choque tão grande que o fio ele começou a entrar dentro do meu corpo. Eu tenho até hoje a marca na palma da minha mão, né? E ali um desespero, todo mundo falando, não, não tem mais jeito. Aí chegou um irmãozinho, pastor Luiz, se eu não me engano, Luiz Vieira, veio com 2 gravetinhos e a minha mãe desesperada, querendo pôr a mão em mim, não podia. E ali começou a me desenrolar, né? Desenrolar com aquele gravetinho, tava chovendo. Meu Então Deus. você imagina. Pior ainda. E ali eu tinha tudo pra morrer. Mas Papai do Céu já tinha um plano traçado, sabe? E ali foi uma das experiências que eu tive com Mas ali você estava acordado, você conseguia ver, ou você desmaiou quando você ficou sabendo disso depois? Eu conseguia ver, porque eu me batia o tempo todo, eu lembro até hoje essa cena, né? E ali eu começava a me bater, e eu lembro até hoje que quando conseguiram me desenrolar, uma irmã pediu pra minha mãe pegar uma pastinha de dente, porque conseguiu tirar o fio de dentro da palma da minha mão, que estava entrando, e passou uma pasta de dente. E ali, parece que, engraçado, né? As pessoas até falam assim, o Everaldo começou a ficar mais agitado depois que tomou esse choque. Fez a corda pra vida. É verdade. Né? Mas foi uma experiência muito forte com Deus, porque ali todo mundo me dava como morto. Você imagina uma mãe vendo Não, seu filho tomando aquela carga ali e poder fazer nada, sabe? E você acostumou a ver tua avó e tua mãe sempre em oração e sempre essas coisas acontecendo, né? Porque a Assembleia de Deus, meu irmão, né? E é muita coisa que você via, mesmo sem entender, o bagulho ficava doido, não ficava não? A família toda, cara, interessante que a família toda nascida e criada no berço evangélico, sabe? Todo mundo canta, todo mundo toca, todo mundo prega. E interessante para cada vez que nascia um membro da nossa família, o inimigo se levantava com mais força. Mas parece que o Everaldo, ele mirou no Everaldo, sabe? Não, o Everaldo, ele vai ser diferente, eu preciso parar esse projeto aí. Normalmente e aí começou, eu parei, uma vez minha mãe falou que eu muito novo, engateando, parei com a minha cabeça embaixo de uma roda de um ônibus, indo atrás da minha avó, porque a minha avó, por parte de mãe, morava em Queimados. Então, quando ela vinha nos visitar, né, aí eu queria sair atrás da minha avó. E nisso eu saí, minha mãe não viu, e o ônibus que passava na nossa rua, eu engateando, parou com a roda em cima da minha cabeça. Sangue de Jesus. Ou isso antes do fio. Isso, antes. Olha isso, Pós menino. o fio também, teve uma vez que eu brincando na escada, caiu uma ponta de picareta apontada pra cima, aí cortou só o lado assim do meu cílio, sabe? Mas... Sangue então, de Jesus. A investida era muito pesada. Era, mas também, meu filho, tu estava muito guardado também. Muito guardado. E aí você se manteve, você teve essa experiência com Deus, mas você tinha 6 anos, você ainda não entendia muito bem. Você sabia que era uma experiência com Deus mais por causa da sua mãe, da sua avó. Sim. Após isso daí, você se manteve ainda no caminho até que idade? Eu me mantive no caminho até os 15 anos de idade. E nesse período você teve entrega, assim, ou não? Ou era aquela coisa de eu estou indo para a igreja, mas pelo que eu vivi, pela minha avó, ou tinha coisa sua com Deus já nesse período? Então, o nível de relacionamento com Deus, ele vai tomar umas medidas a qual você se entrega. Então, toda criança, quando ela nasce, nesse período ela começa a caminhar mais pelas influências dos pais, né? Só que comigo sempre foi algo diferente. Eu sempre sentia que eu não estava ali por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha avó. Eu sentia que aquilo que Deus tinha comigo era diferente até mesmo
dentre os meus irmãos. Então você já tinha isso dentro de você, que você era separado, Tinha. né? Você já tinha dentro de você que você falou, cara, Tinha. comigo o bagulho vai ser doido, eu não tenho... É aquela história de falar assim, os escolhidos não escolhem, ou seja, Isso. querendo ou não querendo, eu vou ter que escolha. estar. É verdade. Entendi. Então, tipo assim, a cada fase da minha vida, antes de eu chegar nessa etapa de me desviar do caminho do Senhor, eu vivi intensamente. Quando eu ia para a igreja, eu cantava, mas cantava com vigor, com amor e me entregava, sabe? Só que não tinha ainda aquela sensibilidade de sentir o Espírito Santo. Por que eu digo a sensibilidade? Porque nós jovens somos muito movidos a Emoção. a emoção. Vamos lá, vamos fazer, vamos... Mas só que não tinha aquela... Não, antes de eu fazer, eu vou orar. Antes de eu começar, eu vou entregar na É porque é muito imediatista, né? Então a gente quer pra ontem, pra hoje, e orar, às vezes demanda muito tempo, né? Então é complicado. Mas, assim, foi se criando ciclos, assim, ciclos de amadurecimento, sabe? Quando eu cheguei nos 15 anos de idade, quando eu me desviei, e é interessante que eu me desviei e continuei caminhando num certo período, até eu chegar nos 18. Me conta aqui, aí com 15 anos você, como é que foi, porque assim, você não saiu da igreja de um dia para o outro, como é que foi esse processo para você se ver até chegar tô desviado? Então, a gente começa a assimilar algumas coisas de modo que você começa a reparar a forma que o evangelho está sendo levado. Não coloco a minha saída da igreja e não culpo pessoas, mas, assim, eu fui começando a entender da forma que estava acontecendo. Peraí, eu tô na igreja para agradar o meu pai, agradar minha mãe, agradar as pessoas a qual falam que eu canto bem, que eu toco bem, que eu ministro bem, mas parece que eu não tô agradando a quem deveria agradar. Falta mais um pouco aquilo que a gente está falando, a entrega. A gente quer aquilo para ontem, nesse período da juventude. Mas o relacionamento, de fato, com Deus é o que vai te manter de pé. E eu já não estava tendo esse relacionamento. Estava cantando, mas cantando. Cantando por quê? Para quê? Estava tocando por quê? Na verdade, você não estava se achando. Na verdade, você estava como se você tivesse sem a sua identidade. O que eu estou fazendo? Né? Na verdade, onde está o meu chamado? O que realmente eu tenho que fazer, não era isso? Isso aí. E eu costumo dizer que dessa transição dos 15 até os 18, acontece o quê? O que acontece? Eu sempre friso isso e falo. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E ao derredor está Satanás. Só que os anjos do Senhor não cedem brecha para Satanás entrar. Quem cede essa brecha somos nós mesmos. Então, aonde começou a surgir essas brechas? Convites, amizades, a qual eu poderia me afastar, que eu estava sabendo que não iria me levar a lugar nenhum, mas já estava me turmando. Já estava tendo algumas práticas de atos que meus pais, minha família nunca me induziram a ir por esse caminho. Então aí você começa. Então, se você não consegue se achar dentro do evangelho, você começa a se encontrar nas práticas do pecado. Então, quando eu começo a me achar nas práticas do pecado, eu começo a dar liberdade e começo a abrir campos aonde o anjo do Senhor começa, peraí, eu quero te guardar, mas é você quem está querendo ceder. É por isso que eu sempre digo e levo isso para a minha vida. Teve situações a qual eu poderia ter vivido na minha juventude, na adolescência, que eu não vivi por causa do atos das minhas escolhas. Entende? Então, quando eu parei, ela disse, peraí, já que eu não tô um pé lá e um pé cá, vou ficar com os dois pés do lado de fora. Aí as coisas começam a acontecer. Mas não te incomodava o Espírito Santo, tipo assim... É porque no início dá aquela, né, tipo assim, olha, o que você sentia quando você era novo não veio à tona nesse momento quando você... Porque assim, a gente vai, sabe que tem alguma coisa errada, Sim, sabe? Tá. sim. Até realmente o Espírito Santo falar, ó, é contigo, né? Você começa já a não perceber o aviso dele. Você se sentiu incomodado ou foi uma coisa que você já... Tipo assim, você já lavou a sua mente, o diabo foi
tão sujo que lavou tua mente e você falou, não, eu quero viver isso e é isso. Então, é aquilo. Se você não consegue ter um relacionamento com Cristo, o pecado, ele te abraça. E quando o pecado, eu estava abraçado com esse pecado, eu já não conseguia ter esse sentimento de entender que, peraí, cara, eu sei que eu sou diferente. Eu sei que o caminho que o Eterno tem para mim é diferente. E você não consegue ter mais esse sentimento de entender que, peraí, o que eu faço, as práticas, o caminho que eu estou tomando, não é o meu destino. E por que eu não consigo entender isso? Porque a cada dia que passa você vai se distanciando de Deus. Você vai matando esse nível de relacionamento que tinha com ele, por mais que não fosse um relacionamento que eu não entendia muito quando novo, mas você sabe, peraí, Deus está ali, ele existe. É quem me deu um livramento de um choque que eu tomei, de uma roda de um ônibus que parou na minha cabeça, de uma queda, de quando eu nasci, que a minha mãe falou que o anjo do Senhor se apresentava na direita da cama e da outra, na esquerda, se apresentava um olho me observando. Então o inimigo ele tem sede na minha vida desde do ventre. Então, só que eu não conseguia parar e analisar. Peraí, tô tomando um rumo diferente. E aí, quando você não tem mais essa conexão com o Senhor, acabou. Você não pensa no que faz, você não pensa nos seus atos, você não pensa do jeito que você está ferindo as pessoas que te amam. E aí entra a questão da mãe. Por quê? A minha mãe orava e orava para que Deus viesse mudar. Só que a oração era para que Deus viesse mudar, mas para que Deus não viesse fazer a vontade dele. É onde se dá mais alimento para você praticar mais o ato do pecado do que se arrepender. Porque quando você ora para Deus guardar o teu filho lá num baile funk, Deus vai guardar naquela noite. Ele vai voltar para casa e amanhã ele vai curtir um baile funk de novo. Agora, quando você ora, Senhor, faça conforme a tua vontade, as coisas mudam. O Senhor fala, eu vou trazer ele hoje e quebro ele hoje, para amanhã ele não voltar para o caminho errado. Então, a oração da minha mãe estava impedindo o agir de Deus na minha vida. No caso, ela orava para que ela te guardasse aonde você estivesse. Isso, me guardasse. E o Senhor guardava. Porque uma oração de mãe, ela é ouvida. Só que até orar, a gente tem que saber como orar. Como falar com Deus. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero um carro. Tá, Senhor, o Senhor vai te dar um carro. Mas você pode especificar o carro que você quer. Senhor, eu quero um relacionamento, eu quero um casamento, mas você pode especificar para Deus o casamento que você quer, o tipo de relacionamento que você quer, para que amanhã lá na frente você não venha culpar Deus, falar, Senhor, tu me deu, tá, mas você me pediu, eu te concedi, mas você trouxe clareza naquilo que você queria? A gente precisa fazer isso, sabe? Senhor, não, eu quero uma faculdade, mas você está disposto a encarar os períodos, você está disposto a paralisar a sua vida, você está disposto a se entregar para aquilo que você está me pedindo, porque ele vai te conceder. Mas a responsabilidade de saber lidar com a situação é tua. É como a busca, é como o relacionamento. Isso aí. Né? Ele está ali, mas a responsabilidade em buscar, em ter um tempo para se relacionar, é nossa. Sim. Ele vai estar ali pra gente. Verdade. Mas se a gente não tiver esse tempo de buscar, né? E saber que a gente necessita dele, porque ele sem a gente, ele continua sendo Deus, e que a gente tem a necessidade dele, é o que tem que fazer a gente buscar, porque senão a gente cai. Porque a gente cai. Isso você vê pastores, você vê pessoas que você falava, gente, esse cara é de Deus caindo. Né? Porque a gente cai, nós somos humanos e a gente precisa ter essa responsabilidade da renúncia, da busca. Porque senão, filho, o bicho pega aqui. Satanás tá ali, ó, pronto para nos dar uma rasteira. E pega mesmo, porque... E eu sempre falo isso. A palavra do Senhor diz que há 24 anciãos que prostram o seu rosto diante do seu trono e dizem santo, 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 santo. Eles fazem isso 24 horas por dia. Então... Nunca foi Deus dependente do Everaldo. Sempre foi Everaldo dependente de Deus. E como você bem disse, o mais importante das coisas não é como ela é,
começam, mas sim como terminam. Conheço pastores, conheço pessoas que começaram muito bem, pegando jovens aqui na Cracolândia, levando para centro de recuperação, isso e aquilo. E no final, sei, caramba, aquele pastor que fez tanto por pessoas, hoje em dia ele caiu, ele parou. Por quê? Estava focado no começo. Mas e o final? O mais importante não é como começa. Sabemos muito bem como o evangelho começou. Sabemos muito bem como o evangelho está sendo levado. Mas sabemos também que vai haver um final. Até porque no início ele vem montado no jumentinho, né? É verdade. E o caminho é o que vai fazer, filho. No final ele... No O início, caminho ele é o processo. cordeiro. No final ele já é leão. No início ele é teu advogado. No final ele é seu juiz. Então, o importante das coisas não é como começa, mas sim como termina. E aí sua mãe ficava orando, aí você começou a sair com os amigos, aí nisso você já não ia mais à igreja. Aí começou a desandar as coisas. Nem orava mais, não falava com Deus, era como se tudo aquilo que tivesse passado na... Sim. Eu tive um relacionamento com a menina durante 5 anos. Esse relacionamento fiquei 5 anos. Terminamos. Aí depois se reencontramos novamente. E ali, novamente, reatamos. Aí terminamos. Nesse período desse relacionamento que eu tive, eu ainda consegui me prender mais um pouquinho. Mas, sabe, ali quando eu terminei... Mas ela era da igreja, não? Não era. Então, quando eu terminei, aí acabou. Era Everaldo em baile, era Everaldo em pagode, era Everaldo e mãe em casa de joelho. E nunca chegou ninguém com o dedo na tua cara dizendo assim, baile funk, pagode. Nunca chegou ninguém dizendo assim, vem cá, o que você tá fazendo aí? Você foi um escolhido? Ou jogar o dedo na tua cara e falar, tá fazendo o quê? Nunca chegou alguém, Deus nunca mandou ninguém lá pra te botar pra casa, não? Já aconteceu. Porque ele faz isso. Uma vez eu tava, cara, rolou um tiroteio. E eu naquele desespero. Lembrou de Deus rapidinho? Rapidinho a gente lembra de Deus. Mas olha como é que é a coisa. Me escondi debaixo de um carro. E eu falei, Senhor, se tu me tirar daqui, eu não volto mais. Só que existe 2 tipos de promessa que a gente faz pra Deus. A promessa de coração rasgado e sincero. E a promessa de boca pra fora. Por causa do ato do desespero. Porque se, assim, a coisa aperta na tua vida, você fala, Senhor, se eu prover, eu prometo que eu vou estar na tua casa, eu vou estar te adorando. Promessa em base de desespero. Não é promessa de coração rasgado, não é promessa de fidelidade, de dizer, Senhor, eu estou aqui, fidelidade, eu não quebro essa promessa. Então foi uma promessa de desespero, a ponto de Deus guardar, eu voltar para casa, minha mãe, toda vez que eu chegava em casa, eu era... Na verdade, eu falo que é uma promessa da alma. Isso. É uma promessa da alma, que é a sua alma que grita, né? Não é uma promessa vindo do espírito, é uma promessa vinda da necessidade da alma. Aí aconteceu de chegar em casa, tênis todo sujo, todo rasgado. Com o olho desse tamanho. O quê? Aí a minha mãe, ela nunca falava nada, sabe? Minha mãe, interessante que, por várias vezes que eu chegava em casa, eu sempre pegava minha mãe de joelho dobrado, assim, orando. Já teve vez de eu viver uma situação como essa, eu chegar em casa, eu olhei assim, pulei a janela para entrar, sem fazer barulho, tomava um banho, né? Porque eu sempre tive muito respeito na casa da minha mãe, pela casa do meu pai. Sempre tive. Então, eu não gostava de levar meninas pra lá. E parecia que as coisas que eu não gostava começou a acontecer. Sabe? O inimigo é sujo. Porque primeiro, assim, a primeira discussão que ele queria pôr era entre eu e minha mãe. Claro. E a minha mãe, ela era o tipo de mulher, assim, sábia. Sabe? E o meu pai também. Só que teve um período na minha vida que a sabedoria parecia que, tipo assim, sumiu da mente do meu pai. Por um dia. Onde teve uma discussão feia entre eu e meu irmão, uma briga muito feia mesmo, minha mãe estava numa consagração, e ali meu pai separou a gente, eu peguei minha mochila e saí. Fui parar numa comunidade. Dentro dessa comunidade, eu falei que eu ia ficar, que ali era a escolha que eu tive para mim, e fiquei. Só que isso aconteceu no dia
23 para 24 de dezembro. Nossa. E Natal lá, a gente sempre se reunia juntos, assim, eu, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. A gente se reunia e ali reunidos a gente orava, tava em família, porque o meu pai sempre fez isso porque ele diz que pode ser a nossa última ceia junto, reunidos. Então, naquele dia, do dia 23 para o dia 24, dormi fora. E minha mãe ali orando, em espírito de oração, chegaram para minha mãe e falaram, bateram para ela, ó, o Everaldo tá em tal comunidade e tal, e vou ir lá buscar ele. Foi nada. Nessas horas é só papai do céu, mãe e pai mesmo. E a minha mãe falou, Senhor, aí chegou no dia 24. A minha mãe falou, Senhor, eu vou fazer a minha ceia, eu vou organizar minhas coisas, eu não vou ir lá buscar ele. Eu não vou ir lá buscar. Nisso, enquanto minha mãe tá orando, dizendo isso, conversando com Deus, meu pai tá arrumando minhas coisas. Dizendo assim, já que ele quer ficar lá, ele vai ficar lá de vez, então. Então a sabedoria, por um momento, saiu. Meu pai deu razão à carne ali mesmo, sabe? Aquela coisa de... Eu digo, tipo, que eu não julgo o pensamento dele, porque um pai que sempre deu de tudo, um pai que nunca deixou faltar nada, um pai que sempre se teve presente. Então, é um baque pra ele. Ele teve uma mentalidade de homem, né? Homem tratando homem, já que é isso que ele quer, então é isso que ele vai ter. Isso aí. Só que minha mãe tava lá ligadinha com o Espírito Santo de Deus e falou assim, Senhor, aonde ele está? Traga o meu filho, traz ele de volta. Porque à meia-noite nós queremos orar com a família completa. E não aceito minha família incompleta. Aí, sabe, eu tava lá, algo me incomodou pra me voltar pra casa. Aí entra a sensibilidade do Espírito Santo. Peraí, cara. Essa hora eu tava na minha casa, banho tomado, com roupa nova, comida na mesa, minha família, minha avó. Lembrei da parábola do filho pródigo. Vou voltar pra casa. Mas vou voltar, eu vou e fico em casa, passo um dia lá tal, e volto novamente. Só que quando eu chego em casa, eu entro, cheguei e tava todo mundo de mão dada, reunida assim, já pronto pra orar. Perto de meia-noite. Minha mãe falou com Deus, Senhor, eu quero ele aqui antes de meia-noite. A minha mãe, ops, eu sem camisa, mochila nas costas. A minha mãe tava endemoniado mesmo, esse menino. E ela, para aí, dá a mão aí. Ora. Oramos. Entre ela, toma um banho. Porque precisa, né, tomar um banho. A água, ela limpa, sabe? E aí, tomei o meu banho. Aí, meu pai já veio falar comigo. Meu pai, ó, tuas coisas tá aí. A minha mãe, opa, não fala nada. Deixa que eu falo com ele. Não fale nada, só deixa que eu falo com ele. Olha pra mim, meu filho. Você é tão lindo, tão bonito. E eu não conseguia olhar pros olhos da minha mãe. Eu fixava assim, olhava assim, daqui a pouco eu baixava a cabeça. Fixava, eu baixava a cabeça. Olha pra mim, meu filho. Sou sua mãe, eu te amo. Sua família te ama. Sua casa, você tem uma casa, você tem... Eu parei, eu falei, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? Só devo estar doido mesmo da cabeça pra estar jogando fora tudo aquilo, as promessas que Deus me fez. Só que nisso, tem um pastor, né? Ele é muito engraçado, pastor José. Falei que eu ia falar dele aqui, muito engraçado. Mas um cara amigo, sabe? Ele é padrinho do meu filho. E ele congregava na Profetizando as Nações. E era uma igreja que eu gostava muito de ir. Todas as vezes que eu ia nessa igreja, eu chegava lá, eu vi os instrumentos parados e ninguém cantava. E ele dirigiu o culto às terça-feira. Quando ele me via, ele falava, Everaldo, vem cá cantar. Aí eu, será que ele não sabe que eu não tô na igreja? Será que ele não sabe? E eu não queria, eu travava assim, sabe, na cadeira. Eu falei, vou não, esse pastor é meio doido. Tá querendo que eu vou lá cantar, sabe que eu... Só que aí, eu não sei como, meu corpo levantava e ia lá na frente. Quando eu saudava... Tremendo. Quando eu saudava a igreja, na minha cabeça tava assim, o que eu tô fazendo? E ali eu começava a cantar. Começava a cantar. E aquilo ali, olha só que interessante, foi me dando força. Foi me dando força pra voltar a caminhar. Certo dia eu falei assim, vou ficar firme.
vou ficar firme. Foi quando eu comecei a namorar com a menina, né? Fiquei num relacionamento com ela, começamos a caminhar, a gente caminhando. E nesse período de caminhar, a gente foi enfraquecendo também junto. Daqui a pouco acabou o relacionamento. E nesse relacionamento, quando acaba, eu volto novamente às mesmas práticas. Nó. E voltando às mesmas práticas, parecia que, sabe, era um tapa na cara da minha mãe que eu tava dando. E só E que teu pai jogando a cara dela, não? Não. Não. Aí o meu pai começou a se calar mais. E com medo de eu voltar, ele pegava ele sempre, filho, vai pra igreja. Filho, vai pra igreja. Filho, vai pra igreja. A ponto de eu quase arrastar até meu irmão mais novo, que sempre teve um nível de espiritualidade acima do meu, quase pro mundo. Já não se falava com meu irmão mais velho há muitos anos. Vocês são 3? Somos 3. Ah, A gente não se falava de jeito nenhum. desde essa confusão que Dentro teve. de casa. E passou-se anos. Dentro de casa ele passava pra lá, pra cá e ninguém falava nada. Se ele sentasse aí, eu sentava lá. E pra uma mãe ver isso, vivenciar isso, era... E os outros 2 eram da igreja, não? Sim. Sim. Aí o mais velho se afastou Se também. afastou. Aham. E aí... Tá, mas minha mãe é uma mulher de fé, sempre ali orando, né? Perseverando. Aí começou a consagração no meu lar. Oração da família toda segunda-feira de manhã. Mas olha como é que o inimigo é sujo e sempre tentava envergonhar minha mãe. Na hora que começava a oração na minha casa, segunda-feira, era o horário que eu estava chegando da rua. O horário que minha mãe estava indo para o culto, voltando do culto, era o horário que eu estava me arrumando para sair. Então... Mas o culto era dentro da sua casa? Não, no culto na igreja. Ah, Agora a tá. oração era às segunda-feira no meu lar. Uhum. Sabe? Toda segunda-feira de manhã. Que é o culto no lar, né? Culto Eu no tenho lar. lá em casa, toda quinta-feira. Quando começava, aí eu tava chegando. E eu passava no meio dos irmãos, sabe? Pé sujo. Não tinha vergonha, não? Tinha não. Passava. O inimigo, ele é sujo, né? Ele não faz você... Olha só como é que... Ainda acha assim, ó. As pessoas, quando elas estão... Isso aqui é pra vocês também que estão ouvindo. O interessante aqui é... Quando as pessoas elas se encontram no mundo... Você já reparou quando tem um karaokê lá? Como é que eles cantam no karaokê? Cantam. O Satanás, ele consegue fazer a pessoa passar vergonha a ponto de ela mesma não enxergar o quanto está causando a vergonha para ela mesma. E quando ela aceita Jesus, vem para a igreja, você já reparou? Não me apresenta, não. É, sim. Não, irmão, não me apresenta, não. Pô, irmão, pode vir cantar? Tá tanto tempo na igreja, aceitou Jesus. Não, irmão, esse negócio de cantar não é comigo, esse negócio de orar não é comigo. É assim mesmo. Mas quando estava no mundo, se entregava para as coisas do mundo. Então era assim na minha vida, sabe? Eu passava no meio dos irmãos e irmãos orando. Aí, o que eu fiz? Pintei meu quarto todo de preto. Grafitei meu quarto todo, meu quarto só podia ficar escuro. Comecei a levar meninas para casa da minha mãe. Nossa. E aí, às vezes, quando a oração começava, eu saía de dentro do quarto, do meu quarto com uma menina, para poder ela ir embora. Carnaval, e todo mundo da minha família em Angra dos Reis, indo pra casa dos meus parentes, e eu em casa curtindo, e aquilo ali amargurando a minha mãe. Certa vez, teve um ponto que minha mãe teve um AVC e 2 infartos. Meu Deus. Mas se você olhar minha mãe hoje assim, parece que minha mãe não teve. Não tem. E teve uma vez que eu conheci uma menina de Goiás. E marquei com a menina de encontrar ela em Copacabana. Ela veio e tal, se conhecemos. E já estava tudo programado para mim passar uns 5 dias com ela lá em Copacabana. Quando ela chegou, meu telefone toca. Minha tia fala assim, ó, vem para casa. O que houve? Aí ela só vem pra casa, eu vou te mandar uma foto. Quando me manda uma foto, minha mãe tá entubada. Sangue de Jesus. Ô tia, o que houve? Aí eu falei pra ela só, eu tenho que ir embora pra menina, eu tenho que ir embora porque minha mãe não tá bem. Minha mãe me via assim, ela já era um motivo pro sistema nervoso dela começar a abalar. Já era motivo pra ela ficar nervosa. Então isso só foi alimentando mais e mais a situação que ela já tinha passado. E isso não Fato fazia da- seu pai e seus irmãos terem raiva de você? Sim. Porque isso acabava trazendo. Olha o que você tá fazendo com a minha mãe e Trazia tal. um desconforto enorme pros meus irmãos, porque meia-noite meus irmãos estavam dentro de casa.
e eu tava na rua. Muitas das brigas que minha mãe teve com meu pai foi por causa de mim, sabe? Só que ela acreditava em você. Ela acreditava. Ela fala, não, senhor, eu tenho uma promessa, você tem que me dar, não tá doido? Ele não deixou de morrer naquela época pra isso, não, pra morrer agora, não. Ela era aquele tipo de pessoa que, peraí, se o senhor não levou lá atrás, o senhor tem uma promessa. E os vasos, todas as vezes que minha mãe ia numa consagração, os vasos entregava pra ela, ó, tenho eu uma obra na vida daquele que te traz preocupação, que mexe com a tua estrutura, que te faz chorar. Fica tu ligado. Belo dia. Eu canso de tudo isso, né? Eu falo, peraí, tá dando pra mim não. Cheguei num culto de domingo, ninguém sabia que eu ia chegar naquele culto. Sentei lá e era Dia das Mães. Lembra até hoje. Dia das Mães. Me incomodou porque todo mundo fazendo homenagem para suas mães. Eu tinha vindo de um baile, né? Desse baile eu fui curtir um baile na Penha e cheguei em casa. Nesse dia aconteceu uma situação que eu fui para esse baile, fui de mochila. Eu fui de mochila, cheguei lá, fiquei lá em cima no baile e quando acabou o baile eu falei assim, vou embora cedo, antes de clarear o dia, porque eu durmo e passo o restante do dia com a minha mãe. Quando eu saio do baile, eu sou abordado. Eu e uns amigos. E como eu tava de mochila, eles revistaram a minha mochila. E revistando a minha mochila, eu não tava com nada daquilo que falaram que eu estava. E quando... Você chegou a usar drogas e tal ou não? Cheguei um período, Chegou. Cheguei, era essas drogas sintéticas, pra poder dar onda na curtição de baile. E aí, só que eu não tava com aquilo na minha mochila. E aí eu falei, e agora? Como é que vai ser? Aí eu já fiquei no meu cantinho, que me colocaram sentado, colocaram os outros amigos sentados. E, cara, essa experiência que eu tive foi surreal, porque eu falei assim, pronto, vou preso. Eu vou preso, porque... E aí colocou um monte de coisa, sabe, dentro da minha bolsa, e eu falei, e ali a lágrima começou a escorrer. Eu falei, pronto, não tem mais saída. Porque como é que eu vou falar que não tava com isso? Aí ele falou assim pra mim, eu lembro até hoje. Você é da onde? Eu falei, sou de Mesquita. Eu acho que existe uma conexão de todo policial assim, de as áreas da redondeza. E ele perguntou num grupo. Eu lembro até hoje da fisionomia desse policial. Ele perguntou no grupo, tirou uma foto minha e colocou no grupo. Quando ele colocou no grupo, mandaram a mensagem assim pra ele, libera esse daí, porque o pai dele é de oração. A mãe dele também é de oração. A família dele toda é crente. E fala pra ele o que ele tá fazendo aí. Que ele tá acabando com a vida dele. Ele não consegue enxergar isso, não? Só fala isso pra ele. O policial chegou. Parou na minha frente. Falou, filho, você é músico? Você é levita da casa do senhor? Eu falei, sim. Pois bem. Falaram aqui pra mim que seu pai... Aí falou o nome do meu pai. Seu pai Evaldo, né? Conhecido como Pingo. Sua mãe Alessandra. Você é neto da dona Otelina. Seu Valdir. Família toda é cristã, evangélica. Tá fazendo o que aqui, filho? Vai pra sua casa. Isso aqui não é vida pra você, não, cara. Tá vendo teu amigo aí? Então, ele tem um mandato. E a gente vai lá. Se ele tiver devendo, ele vai ficar agarrado. Mas você precisa disso, não. As tuas amizades. Quando ele falou aquilo ali, peraí. Filme. A lágrima começou a cair assim no meu rosto. E ele falou assim, desculpa de ter te chutado, tá? Mas vai lá, vai pra sua casa. Vai pra sua casa. Não espera eles não, vai pra sua casa. Só que eu, preocupado ainda com os amigos, eu falei, não, vou só dessa aí quando eles forem liberados também, que eles vão embora junto comigo. A gente veio junto e vim. E dentro do ônibus eu botei a cabeça no vidro e vim pensando. Eu falei, o que tá acontecendo? Hoje é Dia das Mães. Essa hora minha mãe poderia ter recebido uma notícia que eu tava preso. Ou morto. Eu acabado com a minha família, assim, sabe? Eu desgraçar minha família toda. Cheguei em casa, tomei um banho. Não contei nada pra ninguém. Porque eu sabia que a notícia ia chegar pro meu pai. Porque quem contou conhecia a minha família. E aí, quando eu acordo, meu pai fala assim, vem cá.
aconteceu alguma coisa contigo? Ah, porque falaram que te revistaram, mas não falaram que te revistaram. Eu trouxe a notícia pra ele, né? Falei, pronto, vai estar na boca do povo aí, do dia que aconteceu, mas tá bom. À noite fui pro culto. Quando eu chego no culto à noite, a palavra rebenta com o meu peito, assim, sabe? Peraí, cara. Preciso encarar minha realidade. O tempo tá passando. Tô ficando velho. O que eu tô fazendo? Não tô curtindo minha mãe, não tô curtindo meu pai, não tô curtindo minha família. Eu já não falo com um, o outro não fala comigo. E aí começa a vir a discriminação. Porque as pessoas começam a falar assim, Everaldo é a ovelha negra da família. Isso era o que eu mais ouvia. É o que não presta. E falavam isso pra minha mãe. Minhas primas não deixavam mais meus primos andarem comigo. Minhas tias não deixavam mais meus primos brincarem comigo. As pessoas que estavam perto de mim, se eu chegasse numa roda, daqui a pouco se esvaziava e ali eu fui ficando solitário. Isso dentro da igreja também, não? Dentro da igreja também. Principalmente da igreja que eu era. Principalmente da família, da parte do meu pai, sabe? Porque da parte da minha mãe eu sempre recebi apoio. Agora, assim, por parte da família do meu pai, eu vi muito, pô. E essa era a igreja que seu pai e sua mãe tinha? Que meu pai e minha mãe era. Só que depois saíram de lá. E aí foi quando minha mãe começou a congregar na Pentecostal Unidos pela Fé, que é a igreja que eu tô até hoje. Então foi aonde foi lida essa palavra. Quando ler a palavra, aí o pastor começou a pregar, e aquelas palavras vinham batendo no meu peito. Eu falei, não, peraí, pô. Vou levantar a mão para Jesus hoje. No dia que era para mim estar preso, no dia que era para minha mãe talvez estar velando o seu filho, no dia que não era para ser um dia das mães para ela de felicidade, eu decidi aceitar Jesus. Olha. Aí levantei a mão para Jesus. Só que, cara, Deus ele tem... Até então você ia, mas não tinha aceitado ainda, você só ia. Não tinha. E interessante que Deus tem pressa, cara. Sabe, a gente que retarda o chamado de Deus na nossa vida. Quando eu levantei a mão para Jesus, Jesus me aceitou novamente. As coisas foram acontecendo muito rápido, muito rápido. Eu falei, peraí, cara. Olha o que eu perdi, o que né? eu perdi? Tipo assim, sabe? Eu acordava feliz, eu acordava alegre. Assim, aí começou as portas se abrirem. Foi quando eu me formei a bombeiro civil. Foi quando eu fui começando a terminar os meus cursos. Comecei a trabalhar de gerente de uma loja Delícia Popular de salgado. Foi aonde eu coloquei minha sogra para trabalhar. Através da minha sogra, conheci a minha esposa, né, que estou com ela hoje. E até assim, a volta de Jesus. E aí foi as coisas acontecendo. Aí eu falei, peraí, cara, o negócio tá acontecendo muito rápido. Só que aí comecei a cantar. Comecei a sair para as igrejas para cantar, ia convidado aqui, convidado ali, convidado aqui, convidado ali. Nessa oração que tinha no meu lar, segunda-feira, me chega uma irmãzinha pequenininha, aponta o dedo de profeta na minha cara e fala assim, Deus não te quer só cantando, Deus te quer adornado, você pregando e vai te levar em vários lugares. Olhei assim, eu falei, Jesus Cristo, eu andar de terno e gravata, eu não gosto desse negócio não. Não é pra mim não. Eu botar terno e gravata não é pra mim não. Mas e pregar? E pregar? Nunca foi. Mas só que, tipo assim, é muito engraçado, porque eu sempre fui comunicativo. E sempre tive essa facilidade de poder se comunicar com as pessoas, fazer amizade, trazer pessoas pro meu lado, ou seja, trazer pessoas pra igreja. Então, assim, saber se expressar, saber se falar. Mas uma coisa é falar da palavra de Deus, né? Aí é outra coisa, né? Eu peguei e falei assim, não vai rolar. Não vai rolar. Tá bom. Ela entregou. Não dei muito crédito. As coisas foram acontecendo. Belo dia. Começou a ler a Bíblia, pelo menos? Comecei. Por que comecei a ler a Bíblia? Minha mãe começou a me colocar para pregar nas orações da segunda-feira. E pregando nas orações da segunda-feira, sempre vi uns irmãos de fora. Eu quero esse jovem pregando lá na minha igreja. E começou a ter aquele amor, aquela paixão pela palavra. Eu falei, caraca, isso é bom. Velho, é da hora, eu vou começar a pregar também. Vou começar a pregar, mas o inimigo ele é muito sujo. Ele é muito sujo. Por quê? Porque conheci minha esposa. E eu falei assim, quero casar. Só que até hoje eu lembro da palavra que essa pessoa direcionou pra mim, dizendo assim, e se alguém
fala isso pra você, se repreenda, tá bom? Cara, casar é dor de cabeça. Peraí, cara. Viver é dor de cabeça. Verdade. Tudo que você vai fazer vai te causar dor de cabeça. Então, tipo assim, eu vou parar de fazer eu vou parar de pensar um projeto que Deus tem pra nossa vida. E quebrar um princípio, né? Porque por causa de uma palavra lançada. Não deixa de ser dor de cabeça, mas é um princípio. Verdade. E daí, as coisas foram acontecendo, aí eu recebi um convite pra trabalhar fora. Só que na minha cabeça, eu recebi uma palavra, uma profecia de uma irmã dizendo assim: Everaldo, Deus vai te levar a lugares e não vai demorar. Eu falei, pronto, vai se cumprir, vou sair pra cantar fora. Agora eu vou começar a cantar fora e vou cantar. E pregar fora também. Comecei agora, caminhando agora pra ir cantar. Tá bom. Então a gente pensa que entende os mistérios de Deus, mas na realidade a gente só vai entender depois. Deus me leva pra fora do estado do Rio de Janeiro, pra poder trabalhar. Nesse período que eu tô fora, tava perto de acabar o ano, acho que faltavam uns 15 dias, uma irmã me entregou e falou assim: Deus vai te surpreender antes do ano acabar. Me surpreender antes do ano acabar. Deus vai te surpreender antes do ano acabar. Como? Sei. Tá bom, fui trabalhar. Viajei. Quando eu chego no local do meu trabalho, onde eu fiquei hospedado, Deus usou uma irmã novamente para falar: Deus vai te surpreender antes do ano acabar. Eu falei, mas Deus já me deu um trabalho bom. Como é que Deus vai me surpreender? Já tá satisfeito, né? Satisfeito, eu vou casar, vou conseguir. Só que quem quer casar, quer casa. Eu falei, como é que eu vou construir uma casa assim? Eu vou juntar um dinheirinho e vou construir uma casa. Aí tem um amigo meu que eu não falava com ele há muito tempo no Zap. Aí ele viu meu status e falou: e aí, irmão, tá trabalhando fora? Eu falei, tô. Graças a Deus, né? E você, como é que tá? Tô bem, irmão. Eu ia casar, só que não deu certo. Comprei um apartamento. E meu apartamento, né, tá lá. Nem entrei, cara. Aí é verdade, tal. E conversa vai, conversa vem. Falei, eu também vou construir minha casa, né? Tô trabalhando agora, vou guardar um dinheirinho, vou começar a construir minha casa. Ele falou, cara, esse apartamento é teu. Eita! Ô, Glória! Não, glória eu dei assim, depois, porque na hora eu falei, pô, você tá de brincadeira, apartamento é meu como, cara? Ele, é teu, irmão. Eu falei, como assim, cara? Apartamento é meu? Eu não tenho dinheiro pra te pagar esse apartamento, não. Se eu for pagar o apartamento pra você tá... E eu não recebi nem meu primeiro pagamento ainda. Aí ele, é teu, cara. Eu falei, cara, não tem como. Eu não tenho esse dinheiro pra te pagar. Ele, faz o seguinte, eu tenho que colocar uns pisos na casa da minha mãe. Me dá só 3 mil reais no apartamento. Só Deus mesmo. Só Deus. Aí eu falei assim, cara, você tá de brincadeira comigo. Desliguei. Pra quem eu ligo? Falou, é trote. Pra quem eu ligo? Pra quem sempre esteve comigo em todos os momentos. Minha mãe, tá acontecendo um mistério aqui, o Danilo tá querendo me vender isso, tal. Aí ela falou, fica ligada, só falou isso, fica ligado. Aí entrei em contato com meu primo. Aí falei, que ele entende, né? Aí eu falei desse ramo, eu falei, cara, confere aí pra mim, vê o contrato, tudo direitinho. E ele falou, Everaldo, quanto é que ele tá te pedindo? Eu falei, irmão, ele tá me pedindo 3 mil. Eu até vergonha de falar, né? Não, você fica porque você se sente inseguro. Você fala, pô, como é que você vai falar um valor desse? O cara vai pensar que tá brincando com a cara dele. Falei, irmão, 3 mil reais. Ele falou, cara, isso é bênção de Deus. O que eu faço? Eu ligo pra minha mãe novamente. Eu falo, mãe, ela fica ligada, só falando isso, fica ligada. Aí eu cheguei, liguei pra ele novamente. Eu falei, irmão, eu não tenho nem esses 3 mil pra te dar. Isso era em dezembro. Eu falei, eu não tenho nem esses 3 mil pra te dar. Ele falou, faz o seguinte, então. Eu sei que você não tem esses 3 mil pra me dar agora. Paga esses 3 mil parcelado. Eu falei, se você parcelar em R$1, eu não tenho pra te dar ainda. Ele, não, faz o seguinte, cara. Parcela aí do jeito que você achar melhor, mas não precisa começar a me pagar agora não, porque quando você começou a trabalhar agora, você vai querer juntar um dinheirinho, fazer algumas coisas. Isso era em dezembro. Ele falou pra mim começar a pagar o apartamento só em fevereiro. As parcelas de 3 mil. Meu Deus. Entre em contato com Mariana, isso, vamos casar. Resumindo, casei.
mobiliei meu apartamento. Fiquei um período nesse trabalho, Deus me arrancou de lá. Porque era só para mim estar ali, para mim construir a minha casa, casar. Olha o que Deus fez. Construir minha casa, me dar um casamento, me dar uma família, a minha casa e me arrancar dali. Porque depois daquilo ali, eu ia viver para a obra. Como até hoje. Literalmente. Nunca cobrei R$1 para pregar. Nunca pedi R$1 para cantar. Até porque de graça ele me deu, de graça eu entrego. Mas quando eu entrego, ele supre todas as minhas necessidades. Eu falo, peraí, Deus, eu perdi tudo isso por causa da minha ignorância de não ouvir a tua voz. E aí minha mãe, coração de mãe, quando minha mãe entra comigo naquela igreja ali, que eu olho pra minha mãe, eu falo assim, peraí, eu entendi o sentido desse casamento. E Deus falou assim, não convida, olha o casamento que Deus me deu. Deus me deu um casamento com a probabilidade de convidar mais de 200 pessoas. E foram mais de 200 pessoas no meu casamento. E tinha comida para tudo isso. O espaço comportava tudo isso. Porque a estratégia de Deus era que eu convidasse pessoas que não estavam próximo nesse período de bonança, mas que mais me criticavam quando falava assim, vai morrer, vai ser ninguém. Uma mãe que insiste num garoto que nem valoriza ela como mãe. Nem valoriza as orações que ela faz na madrugada. Eu entendi. Meu casamento tinha convidado e convidado 2 convidados que Deus permitiu a estar. Para que a honra não fosse minha, mas a glória de Deus e honraria para minha mãe, que sempre esteve ali comigo. Quando tudo isso acontece, aí Deus, para selar, me presenteia com meu filho, Calebinho. Ah, e tem quantos anos? 1 aninho. Oh, meu Deus, fase boa. Meu príncipe, 1 aninho. E Deus, ele me presenteou com o Calebinho. E aí, novamente, Deus usa um vaso e fala assim, ó, não te quero só cantando. Eu quero que você anuncie tudo aquilo que eu fiz na sua vida, através da palavra. Testemunho serve para isso, né? É para isso que tem até aqui. Porque o testemunho é o que diz o que Deus faz pra gente. Se ele faz comigo, com você, ele vai fazer com o próximo. E a gente precisa proclamar isso. Precisa dizer o que Deus faz em nossa vida. Não pode guardar só pra gente. Verdade. A gente tá aqui pra dar fruto. E o fruto não é pra gente, é pro próximo. Pra dizer, olha o que acontece. Deus faz. Quando a gente faz pros outros, Deus faz pela gente. Deus cuida da nossa casa, cuida da nossa família. E ele, cara, é sensacional. Tem hora que eu falo pra ele assim, ó, zerou o jogo. Chega, né? Cara, que a gente não consegue nem expressar sem falar. Fala assim, ô, cara, acabou. O que mais o Senhor tem pra fazer? De tão maravilhoso que tu és, né? E claro que às vezes dói, mas você sabe que a dor, ela vem com algo depois. É um processo. É só o caminho pra você chegar, né? Como eu imagino quanto tua mãe passou, mas que valeu cada oração dela. Cada oração dela confiando na promessa que Deus tinha, né? Pra casa dela. Porque eu sempre falo, Deus não tem como fazer pela gente se não derramar sobre a nossa casa. O que adianta a gente derramar sobre a vida dos outros, sobre a casa dos outros e não ser derramado sobre a nossa casa? Não fecha essa conta, entendeu? Mas a gente precisa perseverar e acreditar. A gente precisa estar lá, olha, insistindo. Se há uma promessa, ela vai se cumprir. E a gente precisa estar lá. E foi isso que aconteceu na sua vida. E tipo assim, eu via muitos testemunhos contados, mas eu mesmo não tinha o meu testemunho. É preciso, sabe? Porque você chegar na igreja, ver a pessoa contar um testemunho, você chegar no ambiente, você ver a pessoa contar a experiência que ela teve com Deus, é fácil. Aí fica o questionamento, e a minha experiência? E o meu momento com Deus? Então, e dentro disso, o inimigo ele é muito sujo. Tentou me matar, pô. Num acidente. De novo. Um acidente na Dutra. Eu tava eu, 2 jovens, um presbítero e um diácono. A gente... Mas isso foi antes disso tudo que conquistou ou ainda foi depois do apartamento? Não, quando eu conquistei meu apartamento, depois voltei ainda pro Rio e aí comecei a louvar.
Comecei a louvar. E aí, o que rola? A gente foi pra igreja, chegamos na igreja, cantamos. Eu lembro até hoje o hino que a jovem cantou, ela cantou sobrevivi, adorando, sobrevivi. E interessante que quando a gente sai, a gente fala assim, pô, vamos lanchar, vamos comer umas esfirras. E na Dutra ali tem um Habib's. E na descida, o rapaz, eu não sei, ele perdeu o controle do carro. E aquele carro capotou várias vezes. E quando ele capotou, ele parou assim, eu saí, porque eu vi a janela, eu falei, pô, tem uma brechinha aqui pra me sair. Quando eu saí pro meio da pista, e atrás vinha outro carro, um caminhão passando. E aí, quando eu saio, aí eu, sem machucado nenhum, mas meu corpo espetando muito por causa dos vidros. Olhei pro motorista, a cabeça dele aberta aqui atrás, e desmaiado, falecido assim. A jovem que tocava bateria, né, minha amiga Lu, com o braço pra fora assim, o braço, conforme ela foi arrastando, foi comendo o braço dela. Olha como é que o inimigo tentou paralisar cada um, e cada um ali tinha um chamado, um presbítero, um diácono na frente. A menina que louvou, sobrevivi atrás. Eu que louvei nesse dia também, toquei. E a menina que tocou bateria, ele tentou arrancar a mão dela. O braço. E aí, quando a gente sai, só a menina fica presa dentro do carro. E ali a gente tentando tirar ela, porque conforme o carro era um Siena, e ficou menor do que um Golzinho. Porque ele amassou todinho. Incrível, incrível. É um negócio que só Deus mesmo. E rasgou o cilindro do gás, e tava saindo muito gás. E ali eu me desesperei tentando tirar ela, não consegui tirar. E os bombeiros tiveram que chegar a cortar. Mas o interessante é que quando eu saí do carro, o diácono saiu também, a menina saiu e só ficou os dois presos dentro do carro. Quando as pessoas iam parando, porque acidente, vai parando o carro. Cara, a probabilidade de parar vários carros, me diz qual é, de parar tantos carros e todos os carros que pararam de ser pessoas cristãs numa Dutra. Aí uma casa saiu uma irmã com a mão estendida, Deus dá livramento, Deus dá livramento, Deus tá dando livramento. Outra pessoa, pô, meio só crente ali na hora. Aí eles vieram, cortaram o carro, tiraram a menina, tiraram o rapaz e tentaram me colocar no carro. Quando eles tentaram me colocar no carro, eu tive uma crise, sabe? Porque o choque, assim, da situação, aí cheguei na posse apagado. E foi uma das vezes que o Satanás tentou ceifar minha vida. Eu falei, peraí. Não, já entendi. O plano do Senhor realmente na minha vida é algo que nem eu consigo imaginar. Você não ia ter dúvida de novo, né? Em nome de Jesus. Deve fazer igual aquele povo no deserto, né? Em nome de Jesus. Parece, não tem como você imaginar, não tem como eu mensurar, mas eu sei que é algo muito grande. Eu sei que é algo tão grande, que não vai abranger só a mim, mas a minha família, a localidade onde eu moro. Então, Deus começou a fazer. Aí foi quando não, tá bom, senhor. Me quer na palavra? Vou mergulhar na palavra. E comecei. Falamos de filho pródigo, né? Quando colocam ele lá pra comer as comidas de porcos, ele tá o quê? Tá comendo as comidas de porco, porque tá vendo que os porcos estão se alimentando, estão ficando inchados, estão ficando bonitos, e a consciência dele é o quê? Vou comer também. Aí ele vai lá, ele come da comida dos porcos, das alfarrobas. Só que ele em si ele não consegue se alimentar, porque não é alimento para filho, é alimento para porco. Ele cai em sã consciência e fala, não, vou correr para a casa de meu pai. Lá eu tinha... Quando ele volta para a casa do pai, o pai fala o quê? Servo, coloca um anel no dedo, sandália nos pés e veste. Devolve a identidade que o mundo tirou dele. E tem mais, mata um bezerro cevado. Só que ninguém mata um bezerro cevado de um dia para o outro. Porque um bezerro cevado ele é nada mais, nada menos que um bezerro quando nasce separado, engordado, separado, para uma grande festa. Aí a gente às vezes entende que quando o filho chega pro pai e fala assim, pai, me dá parte da herança que me pertence, o pai dá e não esboça nenhum tipo de tristeza, porque quando ele dá a herança sabendo que o filho vai pro mundo, ele já dá ordem pro servo. Servo, acabou de nascer um bezerro, separa ele, ele vai voltar. Porque sei que esse filho ele vai
mas um dia ele vai ter que voltar e vai ter que haver uma grande festa. E foi isso que aconteceu na minha vida. Teve uma grande festa. E teve um louvor que me marcava. Que, tipo assim, eu não cantava ele na igreja, mas sempre cantava ele dentro de casa. Sempre cantava ele na madrugada, nas subidas no monte. E aí as coisas foram começando a acontecer. Comecei a pregar, comecei a ministrar, Começou a obedecer, né? Comecei a obedecer. Aí começa a viajar, entendeu? Mas foi algo fora do normal. Que bênção. Sabe, assim, eu fico imaginando a sua mãe, a sua família, aqueles que muitas das vezes são o que deveria estar orando pela tua vida, tá dizendo, ih, já foi, já tentou, ih, não adianta mais. E ver o que Deus faz, porque isso é que Deus faz, né? Transformar o que a gente fala, cara, não tem como, é impossível. Isso é fé. Né? Isso é fé. Então, é uma bênção ouvir, sabe, o teu testemunho, saber como Deus está a todo momento guardando e cuidando daquele que Ele separou, né? O que é filho, eu sempre falo, né, que ele nos adotou. E adotar é diferente, porque o filho, ele vem, ele nasce da gente e a gente vai. O adotar é uma escolha, né? O adotar é tipo, eu quero você, vem pra cá, é diferente. Então, assim, eu vou fazer um quiz com você rapidinho, pra gente finalizar aqui. E eu vou falar uma palavra e você completa com uma outra palavra. Sim. Deus. É tudo pra mim. Jesus. Sempre intercedendo por mim. Espírito Santo. Esse não me abandona nunca. Amém. É sobre isso, galera. É sobre falar de Deus, é sobre obedecer, é sobre fazer para sentir e não sentir para fazer. Nem sempre vamos estar querendo fazer, nem sempre vamos estar querendo falar, nem sempre vamos estar querendo orar, mas sabendo que nós precisamos, é uma necessidade, é como beber água, a gente precisa beber água para que a gente continue vivo. E falar de Deus, estar com Deus, eu sempre falo que falar de Deus e falar com Deus são duas coisas totalmente diferentes. Há uma necessidade da gente mostrar e falar de Deus, como há uma necessidade de a gente estar lá em Mateus 6:6, secreto, orar e falar com Ele. Isso vai fazer a gente saber para onde ir, nos sustentar, nos fortalecer e derramar sobre a nossa casa. Então é isso que eu desejo para você, para sua família, que você derrame sobre a sua casa, sobre seus amigos, por onde você andar, na sua igreja, que você possa ser lamparina, que você possa derramar e não julgar, sabe? Porque muitas das vezes precisa disso, eu acredito que Deus vai mudar a tua vida. Sim. E não assim, eu não quero que você chegue perto dele. Eu não quero, ele tá sujo. Ele estava numa comunidade, mas o ser cristão é isso. Mas eu sei que é muito difícil. No mundo hoje que a gente vive, né, de pessoas que às vezes pega da tua generosidade, da tua bondade para poder fazer algo contra ti, mas Deus está guardando. E é isso que eu quero deixar aqui e te agradecer. Te agradecer por ter compartilhado do seu testemunho conosco, te agradecer por ter mostrado esse Deus maravilhoso, o que Ele faz, por ter vindo de tão longe, ter pego tanto trânsito, de ter feito largado pego quase um helicóptero, um avião para chegar até aqui, mas chegou alegre, feliz, pra gente estar falando do nosso Deus. Muito obrigada. É isso, eu que agradeço, que Deus venha abençoar mais e mais essa equipe maravilhosa. Para nada disso aqui acontece sem ter os nossos representantes, amigos por trás das câmeras, sabe? Ninguém consegue nada sozinho, então que Deus venha abençoar esse projeto, abençoar essa equipe e que todas as pessoas que derem entrada por essas portas, chegarem aqui, sentaram nesse lugar, que venham sentir a presença e a graça de Deus, assim como eu estou sentindo. Amém, aleluia, sobre isso. Muito obrigada. Então é isso, galera. Não esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever no canal e aí curtir.
É isso aí, eu acho que eu falei tudo. Não esqueçam, tá bom? E mais uma vez, a palavra-chave. Não esqueçam, precisa ser lamparina acesa por onde andar. E para ser lamparina acesa, precisa de azeite. Então, ó, não esqueça de ler a palavra, orar, estar com Deus. Beijo!